E abra sua Bíblia no Salmo 128. Você que nos visita, nós temos séries de exposições bíblicas. No mês de maio, de forma especial e justa, nós estamos falando sobre a família nas nossas exposições. É o fundamento social, é o fundamento da igreja, é a base de tudo, é a família. É nela que a graça é revelada de forma tão abundante, é nela que o amor é mostrado de forma tão real. Se vocês não leram, vocês lerão na sua casa posteriormente a mensagem do boletim que foi escrita pelo presbítero Zé Domingos, Família, nosso primeiro campo missionário. Família é a base de tudo. Mês de maio, então, é esse mês que nós dedicamos. São 2 sermões, Vânia, de manhã e à noite. Então serão 8 sermões em que Deus falará aos nossos corações sobre a família. Como que ela é uma bênção de Deus e como que ela pode ser transformada. Como que ela pode ser moldada ainda, melhorada. É a promessa de Deus para a nossa casa, para os nossos filhos. Nós cremos nisso. No domingo passado, à noite, eu falei de Ana, uma mulher que temeu ao Senhor. A oração de Ana e a dedicação de Ana é um grande exemplo para nós. Como que Deus operou grandemente, como que Deus governa todas as coisas de forma tão maravilhosa, e como tudo dentro do plano de Deus, Débora, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma mulher estéril, e vocês lembram, havia estado nessa condição por uma vontade de Deus. Deus abriu a madre de Ana, deu Samuel. Samuel foi um grande homem, ungiu o primeiro rei de Israel e teve um grande ministério. E em seguida Deus deu mais 5 filhos para Ana. Uma mulher que foi grandemente abençoada. E hoje quero convidá-los ao Salmo 128 para vermos as promessas de Deus para um homem que teme ao Senhor. Para o marido que adora a Deus, para o marido que ama o Senhor, para o marido que é fiel a Deus, para o marido que busca a presença de Deus. Então, Salmo 128, mesmo assentados, vamos fazer a leitura alternada. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, em volta da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Israel durante todos os dias da sua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Palavra do Senhor. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso e nos deixa uma palavra tão poderosa, tão real, tão viva, inspirada, expirada por Ti, inerrante, totalmente útil para o nosso crescimento. Fala conosco nesse momento, trata todos os corações, principalmente aos corações dos homens, dos maridos, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 128 ainda está dentro daquela linha dos salmos de romagem, vocês lembram bem disso? São 15 salmos,
Ele vai do Salmo 120 ao Salmo 134. O Salmo 128 não teve o seu autor ou seu compositor revelado, mas há linhas que entendem que ele é continuidade do Salmo 127, que foi o salmo que nós utilizamos para exposição bíblica do domingo anterior, tá bom? No culto da noite. Se essa linha tiver razão, então há a possibilidade do Salmo 128 ser também do sábio Salomão. A autoria não traz grande relevância para nós, já que os autores de todos os textos sagrados foram plenamente inspirados por Deus. Então, quando nós falamos de compositores ou de autores, nós estamos falando de pessoas que foram, em algum momento, cheias da presença do Senhor e capacitadas por eles, deixaram os textos sagrados que não são deles. Não são deles. Então, de uma forma mais direta, o texto sagrado, a palavra de Deus, tem como autor o próprio Deus. Então, você está lendo uma palavra que o compositor é o Senhor dos Senhores. Isso é relevante para nós. É isso que faz da palavra de Deus inerrante. Ela não erra, ela não se contradiz. É isso que faz da palavra de Deus única, especial, uma revelação poderosa da grandeza do Senhor. O Salmo 128, então, fala da bem-aventurança, que numa linha mais simples, menos formal, significa bem-sucedido, feliz, alegre, aquele que teme ao Senhor. O grande segredo do Salmo 128 é o temor a Deus. Se o Salmo 128 tivesse apenas o primeiro versículo, a mensagem já seria transmitida por todas as eras e para toda a igreja do Senhor. O temor do Senhor é o segredo. Temer a Deus é viver intensamente para Ele. É uma dedicação total a Ele e uma convicção real que Ele é Senhor absoluto da nossa história, das nossas vidas. Temer ao Senhor é compreender que não há como viver na sua presença sem uma vida de santidade e uma vida de comprometimento real com a alma. Temer ao Senhor é a compreensão exata de que nós não somos nada sem Ele e que nós podemos tentar fugir da presença dEle, mas pelo amor de Deus, nós nunca conseguiremos. Salmo 139. Temer ao Senhor é reconhecer que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Isso independe da fé. Isso não depende de quem crer. Isso depende do poder soberano dEle. Ele é Senhor. É sobre isso que fala o Salmo 128. O salmista, então, inicia essa aplicação do temor do Senhor na vida daqueles que vivem para Ele e andam nos seus caminhos. O versículo 2, a primeira promessa. Leiam, por favor, numa só voz. Promessas divinas para o homem que teme a Deus. Primeira promessa: do trabalho das suas mãos comerás. Feliz e tudo. Você teme a Deus. Você anda nos caminhos do Senhor. Porque se isso é real na sua vida, essa promessa é cumprida na sua história. Veja que promessa maravilhosa. Primeiro, o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma forma graciosa de Deus nos dar condição em desenvolver a nossa capacitação, o nosso intelecto,
a nossa prática e desenvolver um labor, algo que traz resultados. Isso é trabalho. Agora, há uma bênção estabelecida no versículo 2, em seguida, do trabalho das tuas mãos comerás. O dinheiro abençoado é o dinheiro resultante do nosso trabalho. E a gente não precisa ir muito longe para isso. Talvez você já parou em algum momento, como eu já fiz, e falei, puxa vida, por que meu pai não foi um fazendeiro, né, Shirley? Um empresário, e não deixou uma herança para mim? Irmãos, o dinheiro abençoado é aquele que resulta do seu trabalho. Meu pai foi um homem muito humilde, mas muito humilde. Foi funcionário da Johnson, lá em São José dos Campos, aposentou por ela e adquiriu uma casa lá, isso na década de 70, num bairro bom lá. O resultado de muito trabalho. E na velhice dele, a única coisa que ele tinha, Mercedes, uma casa. Na velhice dele, ele decidiu em vida partilhar a casa dele. Tá? Nós somos 9 irmãos. Nossa! 9. Ou 8 agora, o Senhor chamou a Berenice, que é a mais velha. Já faz tempo. Os 9, 5 são do primeiro casamento do meu pai. A esposa faleceu com 32 anos. Meu pai casou com a minha mãe e teve mais 4. Então, 9 filhos. Quando meu pai decidiu na velhice que essa casa deveria ser dividida, e ela foi dividida entre os 5 irmãos e a minha mãe. Vocês não fazem a ideia da tribulação que foi. E como que a herança que devia ser uma bênção na vida de muitas famílias se torna um inferno na vida de muitas. Porque é isso que o dinheiro causa. O texto sagrado, desde os primórdios, fala do dinheiro abençoado do seu trabalho. Tá? E não é questão de quantidade, não. Talvez você olhe para o seu salário e fale, eu poderia estar ganhando 20 vezes mais. Tem gente que ganha 100 vezes mais que você ganha e não faz o que você faz. Porque a bênção não está na quantidade. A bênção está no temor do Senhor. E é isso que você tem que aprender. Você pode fazer hora extra, você pode fazer 23 horas de trabalho todos os dias. Isso não vai melhorar a sua economia familiar. Não é pelo tanto que você ganha. É pelo tanto que você anda na presença de Deus. É isso que faz diferença. Em seguida, veja o que ele fala ainda no versículo 2, a segunda promessa. Feliz serás. Você é feliz no seu trabalho? Você é feliz quando você senta à mesa? Você é feliz quando lá pelo dia, há uns 7, 10 anos, a gente falava assim, está chegando o dia 23, a coisa está ficando difícil, né? Hoje, lá para o dia 7, dia 8, a gente já está coçando a cabeça. Você é feliz até por isso? Você é feliz quando você está esquentando o seu alimento? Ou requentando, como o mineiro fala, e louvando a Deus por aquilo? Você é feliz quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, dorme em paz, porque é Deus quem tem abençoado a sua vida, a sua família? Você é feliz quando você dá uma volta, paz, e aí é bem o papel do homem mesmo, quando você dá uma volta dentro da sua casa, vai nos quartos da sua casa e seus filhos estão deitados, dormindo, sua esposa está dormindo, seu coração enche de alegria por ver isso. Isso é promessa de Deus.
Não é porque você comprou a melhor casa do seu bairro, não é porque você comprou um carro caríssimo do ano, antigamente a gente falava, só falta falar o carro. Hoje o carro já fala, né? Mais do que a gente. Não, não é nada disso. O texto está falando de uma bênção que não é monetária, não é no melhor bairro, não é do melhor carro. É uma bênção na família. É uma bênção na família. É a promessa da felicidade. E a terceira promessa do versículo 2. E tudo te irá bem. O que é tudo te irá bem, né, Henrique? Dá uma percepção para nós, e essa percepção ela é um pouco equivocada, ou talvez bem equivocada, porque nós somos bem convenientes quanto às nossas necessidades e desejos. Então, quando o texto fala tudo te irá bem, quase sempre a gente quer acreditar numa promessa que nada vai dar errado para nós. E não é isso. Não é isso. O dia que eu chegar nesse púlpito e falar para vocês, Deus está prometendo que a sua vida será só de alegria, que você não vai ter nenhum problema mais, não me ouçam mais. Não me ouçam mais. O tudo te irá bem significa que você poderá enfrentar as maiores dificuldades na família, mas a presença de Deus te fortalecerá em todos os momentos e te fará vitorioso. É isso que ele está prometendo. E aos homens, eu estou falando com os pais agora, vocês sabem do que eu estou falando. Quando você olha para a família, olha para a economia familiar, olha para as demandas, olha para as necessidades, e você fala, como eu vou fazer? Como eu vou proteger? Como eu vou continuar? Quantas vezes somente Deus soube e sabe da angústia da sua alma, quando você olha para a sua família? Nós não temos essa emoção aflorada, e que seria necessária, como as mulheres têm, pelo menos na maioria, né, Terezinha? A maioria das mulheres expõe o sentimento. Então, se está triste, ela mostra que está triste, se está com medo, ela mostra que está com medo, se está com raiva, ela dá os berros dela, não é isso, Célio? Mulher sim, homem não. Homem vai carregando, guardando. Agora o texto aqui não é para te colocar no alto, não. O texto aqui é falar, continue guardando, porque é Deus que cuida de você. Deus olha para as suas dores, suas preocupações, as lágrimas do seu coração. Quando você olha para a família e percebe que tem algo a mais que precisa ser feito. E tudo isso volta para o primeiro versículo. Você será feliz quando temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Do versículo 3 ao versículo 6, essas promessas são desenvolvidas, né? Primeiro, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Tá? Então a promessa aqui, isso é para a cultura daquela época e também para a de hoje. Tá bom? Se aplica hoje. Fala que a mulher desse homem que teme a Deus no interior da sua casa é uma perspectiva de uma mulher que cuida da família, que cuida do lar, que zela pelo bem-estar do marido. Tá bom? Não há nada de machismo, não há nada de desconstrução dos direitos das mulheres. Há uma bênção de Deus para a mulher em ser aquela que zela por aquilo que nós temos de maior valor na humanidade, a família. A sociedade não parou para pensar nisso. Não parou para entender que não há nada de mais valioso na humanidade, na sociedade, do que a família. Quando Deus dá a missão à mulher de ser essa fortaleza, essa que cuida, que zela, ela está cuidando do princípio social.
E isso não tem preço. Segundo o desenvolvimento das promessas, ainda no versículo 3, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Oliveira, vocês sabem muito bem, era uma cultura muito importante para aquela região, para aquele povo, que era a produção da oliva ou do azeite, tá? Do azeite. Então, quando você ler na Bíblia oliveira, videira, estamos falando daquilo que movia grande parte da economia do povo de Israel, tá bom? Então, o que ele está falando aqui? O povo plantava a oliveira e esperava os rebentos. Sabe o que é isso? Quando você planta lá a jabuticaba e da época de sinalização de produção, ela enche de flores brancas, não é isso? E começa a dar os frutinhos. E você olha, ela está toda empipocada. Está falando disso. É uma família abençoada, é a família que tem filhos. Salmo 127 fala sobre isso, Marcel. E Gênesis capítulo 2 e 3 falam sobre isso. A bênção do Senhor para o casal é a gestação de filhos. E ele finaliza o Salmo 128 no versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos ler numa só voz? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Henrique, João Azanga, Paulo, Josi, Paulo Fardim e os demais pais presentes. Temam a Deus. Se você quer uma família abençoada, feliz, uma mulher cheia de alegria do Espírito Santo, filhos como rebentos da oliveira, que vão trazer alegria para a sua vida, temam a Deus. Eu disse na semana passada, você pode oferecer a melhor escola, você pode oferecer cursos fora do currículo escolar, você pode se preocupar com o seu filho e ainda dizer, eu trabalho para dar o estudo que ele não teve. Você pode dar o melhor para ele. Se ele não ver na sua vida o temor ao Senhor, nada disso vai trazer alegria para ele. Temam a Deus. Versículos finais, a promessa. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. A bênção de Deus não é provisória. Nós estamos numa série de exposições bíblicas sobre a família do mês de maio. As atenções se voltam para o mês de maio, mês da noiva, mês da família. Dia 15 se comemora o dia da família. Deus não. Deus ama a família todos os dias, todos os meses, toda semana. A promessa do versículo 5 é que a bênção de Deus na sua vida não é mensal, não é semanal, não é diária. A bênção de Deus é eterna. E versículo 6, a finalidade. Para que veja os filhos e paz sobre Israel. Quantos aqui já tiveram o privilégio de pegar o neto no colo? Eu espero ter. É sobre isso que está falando, né? A bênção é tão maravilhosa que ela dá longevidade. Lá você olha para trás, o Paulo está abraçado com a Helena. E a Helena abraçada com a Liz. O Paulo está vivendo isso. Isso é promessa de Deus, gente. Isso é promessa. Então que Deus te abençoe, homens, maridos. Aqueles que ainda não são maridos, que Deus te dê uma esposa cheia do Espírito Santo. E temos bastante homens valorosos aqui, que ainda não têm maridos e esposas, e Deus vai dar esposas. Vocês sabem que eu estou falando com vocês, né? Vou nem falar o nome de vocês. E vocês serão maridos e pais para a glória de Deus, e vocês viverão as promessas do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Convido-os a se levantarem. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem promessas.
poderosas para o teu povo. Semana passada falamos do teu grande poder, do teu grande amor, do teu grande plano na vida de uma mulher que vivia angustiada. E a tua graça foi superabundante na vida daquela mulher. Destes 6 filhos a uma mulher que tanto desejava a maternidade. E um deles marcou a história do povo de Deus. Hoje, ouvimos sobre o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que promessas maravilhosas! A começar em mim, me ensina a temer ao Senhor. Me ensina a andar definitivamente nos caminhos do Senhor, de maneira que nada mais para mim seja importante do que viver para ti, para que eu possa experimentar profundamente essas promessas tão ricas, tão maravilhosas. Obrigado, porque ao olhar para o nosso lar, nós já vemos o quanto o Senhor tem feito. Mas sabemos que podemos viver muito mais. Isso não depende do Senhor, porque a promessa está feita. Isso depende de mim. Eu preciso temer mais a ti. Eu preciso te amar mais. Eu preciso priorizar mais o tempo com o Senhor. Eu preciso buscar mais santidade. Eu preciso interceder mais pela minha família. Ser exemplo para os meus filhos. Amar a minha mulher como o Senhor ama a igreja. Eu preciso andar mais nos caminhos do Senhor. Aperfeiçoa-nos como maridos, como pais, para que o Senhor seja louvado. Nos dê um domingo cheio da tua presença, guarda-nos em ti e faça com que tudo o que fizermos durante esse dia possa agradar ao Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém.